tempo, fui da equipe brasileira durante muitos anos de salto. Tive 2 filhas em 2018 com atrofia muscular espinhal e aí foi um marco na minha vida. Assim. Tudo. Você tá num grupo, saiba chegar. Tem grupos diferentes, eles vão estudando suas partes. Você se escuta quando você está cantando? Não. Do estúdio da Superlógica, aqui no YouTube, na Conde TV, começamos Mais Que Condomínio, o programa que vai surpreender vocês. Sejam muito bem-vindos e o programa de hoje está incrível, mas nada disso seria possível sem a Repinte, nosso patrocinador master. Repinte, especialista em restauração predial. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entre no site, vocês vão se surpreender. Como eu disse, temos 2 convidados maravilhosos, mas somente depois da vinheta. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Demetrios. Como sempre, a equipe aqui completa. E vamos começar então. Aqui ao nosso lado direito temos Poliana. Poliana, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite de vocês aqui. E temos aqui o Dinho. Dinho, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Renato. Obrigado a todos aí pelo convite. Vou começar então com a Poli, certo? Primeiras mulheres. Poli, por favor, você podia se apresentar para o pessoal te conhecer um pouquinho? Sim, eu sou Poliana Silvério, ou Polix Silvério. Eu sou professora de inglês, psicopedagoga e cantora de rock, mas estou aí numa empreitada nova com outras canções e, enfim, saberemos no futuro. Dinho, poderia se apresentar um pouquinho, por favor? Claro. Bom, sou o Samir, ou Dinho Assadio, né, mais conhecido dessa forma. E, bom, eu vou resumir um pouquinho, porque são 43 anos aí, mas se eu for contar a história, passa fácil por uns 216 aí. Mas, na infância e adolescência, pratiquei hipismo muito tempo, fui da equipe brasileira durante muitos anos de salto. Me formei em engenharia e trabalhei muito tempo com comércio exterior. Tive uma empresa própria, né, no ramo de importação e exportação durante aí 21 anos. E tive 2 filhas em 2018, elas nasceram, são gêmeas, com atrofia muscular espinhal, e aí foi um marco na minha vida. Assim, me mudei para Portugal para o tratamento delas, na época, e cerca de 2 anos atrás, né, voltamos para o Brasil, e agora estou numa empreitada completamente nova, praticamente ali, vivendo ali da arte, né, com escrita, toco piano, enfim, a gente vai falar mais ao longo. É multifacetado. Mas eu ia até perguntar, será que ele sabe andar bem a cavalo? Mas eu acho que não cabe a pergunta. Faz um tempo, mas quebra o galho aí. Poli, você mencionou que você é cantora. Sim. E aí, nos bastidores aqui, o pessoal tá me contando, você canta em bloco de carnaval, você tem banda. E aí, qual é a diferença? Como que funciona isso? E qual o bloco de carnaval de rock, né? Bom mencionar, é o Let's Block. A gente toca na Vila Madalena todo domingo de carnaval, mas durante o ano também a gente faz vários shows em rock bar, casamento, aniversário de cachorro, vai tudo. A gente tá lá. E, bom, você perguntou sobre... louca, já... Sobre como é cantar numa banda e cantar num bloco de carnaval. Qual é a diferença? Toda a diferença. Então, é muito interessante a pergunta, porque muita gente tem vontade de cantar no bloco, quer entrar no bloco e, gente, são 40 pessoas, né? Um bloco de carnaval. Então, assim, não é como cantar numa banda que você tá ali, tá lá... 2 guitarras, um baixo, a bateria, você... Um ambiente controlado, né? Exatamente, nada controlado, um bloco de carnaval. Inclusive um bloco de carnaval, assim, que é super orgânico mesmo, né? Então a gente vai, assim, muito no olhar, na troca de olhares pra gente ir se alinhando. Isso é muito interessante, muito legal. Então, assim, primeiro de tudo, você tá num grupo, saiba chegar, né, sentir esse grupo, como é que ele funciona e tudo mais, para depois você começar. Eu sou assim, né, pelo menos, então é uma dica que eu trago, porque é muito diferente mesmo. E vai sentindo como é que as coisas funcionam ali. Aqui no Let's Block a gente tem 3 naipes diferentes que a gente fala, né, que é bumbo, que é o surdo, na verdade, que faz o bumbo do rock, né, a caixa mesmo, da bateria, e que faz as vezes do chimbal é o ganzá, que é o chocalho, né?
Então, tem grupos diferentes, eles vão estudando suas partes, mas no ensaio a gente junta tudo. E aí a questão, assim, equipamento, você se escuta quando você está cantando? Não, eu não me escuto quando eu estou cantando. Não tem um retorno? Então, eu não me acostumo a cantar com retorno. Já tentei e tal, mas não é a mesma coisa, não vem do mesmo lugar. Quando eu canto, eu tenho um retorno. É o vizinho de baixo. Para, pelo amor de Deus! É um ótimo retorno, né? Tem que... E aí, assim, uma curiosidade que eu tenho. Bloco de carnaval com rock, a adesão é grande porque justamente no período do carnaval, né, onde quem curte rock e não curte outros gêneros, se sente um pouco órfã nesse momento. Né? Então, assim, como é que é? Tem fila de espera? Como que é essa procura? Tem, afinal a gente toca na Vila Madalena. Contaram 20 mil pessoas esse ano, não sei se chegou a tudo isso, eu não sei como é que faz a contagem. Mas é muita gente. Então, tem uma pessoa que é o organizador do bloco, o Claudio Omar, ele recebe mensagem pra caramba sempre que a gente termina um carnaval, é uma enxurrada de gente querendo entrar também, mas tem que ter uma noção rítmica, compromisso, porque a gente tem ensaio toda semana, né? Então, assim, não é tão simples, né? Mas é uma procura bem grande, assim. O pessoal se empolga, é uma delícia. É uma delícia. Dinho, nessa parte musical, você mencionou que é um pianista. Pianista é uma palavra forte, assim, não me considero músico. Mas é uma história interessante. Eu sempre gostei de tocar. Tinha um piano na casa ali, né, dos meus pais, na época que minha mãe tinha recebido ali de herança. Eu falei, pô, por que não dar um uso para isso aqui, né? Fiz um tempo de aula, mas muito pouco tempo, coisa de um ano e meio. E a partir daí foi meio que tocando mesmo de ouvido e me divertindo. Mas nunca foi uma coisa que eu levei a sério. E quando eu voltei de Portugal, a minha intenção era voltar para o comércio, mas eu vi que já não fazia sentido com quem eu tinha me tornado nesse processo todo. E aí um dia, por acaso, eu estava numa pizzaria de uma amiga minha, aqui no Itaim mesmo, aqui próximo. E aí o piano estava vazio, eu fui lá brincar, e ela falou, pô, você não quer, né, vir começar a tocar? Aí eu pensei, pô, acabei de chegar, ainda não estou trabalhando, por que não, né? E aí acabou virando algo que comecei a fazer ali, né? E não só virou uma renda, mas passou a ser uma terapia, assim, para mim. Hoje eu ainda faço, né? Não com tanta frequência, toco a cada 15 dias, mas é um momento para mim ali mais terapêutico do que qualquer coisa. Se alguém quiser ver você tocando, aonde é, qual o nome e o endereço? Mas qual o nome do local e o endereço? Fica ali a tal da pizza, chama, né? Ali na rua Horácio Laffer 743, no Itaim. Vai ser um prazer. Eu toco um sábado sim, um não, então tem que ver só se vai casar. Tem essa questão. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dinho. Você falou que você foi da equipe brasileira de hipismo, né? E no Brasil o esporte é muito renegado, né? Então, assim, não tem um incentivo, não tem uma instrução para você ir para esse lado, né? E a gente sabe que o esporte, ele molda muito o caráter não é nem o caráter, mas assim, a persistência e a pessoa se torna outra, como um todo, né? Você é moldado por aquela disciplina, né? A disciplina era a palavra que eu estava buscando. Como é que foi isso para você? Você já falou que você começou muito jovem, né, no hipismo. E o que isso te ajudou hoje para a pessoa que você se tornou, né? Porque eu acho que é uma coisa que falta muito. Nos Estados Unidos a gente tem os grandes exemplos aí, que você é incentivado na faculdade, já no high school, você sempre é empurrado para o esporte, e aqui no Brasil você é empurrado para sair do esporte, né? É verdade. Eu tive muita sorte, assim, de ter um pai ali que na infância incentivava até demais, né, os esportes, assim. Eu saía do colégio, eu tinha tudo, era futebol, basquete, judô, natação, hipismo, tênis, não tinha tempo para nada, assim, lá. Mas o hipismo era a paixão dele, na verdade, não era nem minha, assim. E aí ele foi insistindo, não era algo que eu gostava no começo, mas até que acabei, ele comprou um cavalo na época, ali eu devia ter uns 8 ou 9 anos,
E foi um cavalo que eu me adaptei de tal forma que esse cavalo fez eu mudar minha relação assim com o esporte. Dali para frente eu passei a gostar e fui me desenvolvendo até chegar, né, na equipe brasileira, mas de fato isso que você trouxe é uma questão complicada em quase qualquer esporte no Brasil. Eu tive essa sorte, como eu falei, mas o hipismo em especial é um esporte muito caro, hoje ainda muito pior do que naquela época, assim, então acaba sendo, né, muito elitizado mesmo. Foi até a razão de eu ter parado, na verdade, assim, na época. A gente já estava numa outra, né, situação financeira, eu vinha numa rotina super pesada entre estudos, trabalho, já tinha empresa própria na época e foi até uma pena, porque estava até cotado ali, tinha chance de se permanecesse, até de eventualmente vir a participar de uma Olimpíada ou algo assim. Mas, né, antes que isso aí fosse possível, acabei tendo que interromper por essas questões. Mas isso que você falou de fato é complexo, assim, né? Ainda mais no esporte ali mais caro, se já falta incentivo até para, né, esportes ali mais básicos. Mas faz parte, assim, sou muito grato ali pela, né, apesar de curta ali a carreira que construí nesse esporte também. E acho que muito importante ressaltar a relação, né? Você falou da formação do caráter. O hipismo em especial, assim, essa relação com o cavalo e também com os outros, a gente tem muita questão de nunca, né, torcer contra ali, torcer para todo mundo que entra e tal. Então tem essa questão mesmo ali do respeito, da parceria, da camaradagem ali, apesar de ser um esporte individual. E eu acho que essa questão também da relação com o animal é muito forte, assim. Então, sem dúvidas, assim, tem impactos até hoje, assim, na minha personalidade, enfim, na minha formação como um todo, assim. Sou muito grato. E você não sente falta? A gente tem ainda criação de cavalo em Sorocaba, assim, embora, né, já não está muito mais ativa, meu pai ainda tem um aras lá, mas às vezes eu vou até lá, monto, brinco um pouco, mas eu vou dizer assim, de competir a um nível profissional mais... Não, né? Vamos brincar de vez em quando, vai e tal, mas Sem responsabilidade. o nível de treino para você competir... E uma vez que você já competiu nesse nível, você voltar... não te satisfaz mais competir ali de forma amadora e tal, então, por enquanto, assim, não está nos planos. Eu posso trazer uma coisa, porque você perguntou de disciplina, e eu fiquei fazendo um paralelo aqui, estava pensando, carnaval, para mim, como cantora, é disciplina. Não tem como, assim. Foram 3 dias, por exemplo, esse ano, 3 dias cantando, 4 horas seguidas num dia, no dia seguinte, 3 horas seguidas, de madrugada, sem tempo para descansar a voz, para no dia seguinte, às 6 da tarde, estar fazendo outro show de 1h30. Então, assim, sabendo de tudo isso, como é que a gente prepara o mental antes de tudo isso acontecer, né? E, enfim, começa hidratação, alimentação, o próprio físico, assim, como é que a gente dá conta de tudo isso? Então, exercício, dormir muito bem, acordar cedo, comer direito, fazer aquecimento vocal constante, inalação por causa do ar também, né? Se tá muito seco e tudo mais. Então, tem uma série de coisas, assim, que influenciam. Eu consigo tocar 2 horas que minhas costas já apitam. Imagina cantar 4 horas direto. Você é doido? Na verdade, são 2 vertentes, tanto o esporte como a música, que elas demandam disciplina, estudo constante, né, e preparação física, para você ter uma banda, né, cantar, fazer show, né, em vários locais. Você precisa de preparação física, né? Então, assim, são algumas de várias vertentes de profissão que a gente tem por aí, né? Que demandam muita disciplina, né? E que é muito bom para a formação de todos, né? Principalmente nos primeiros anos, assim, crianças, adolescentes, assim, é o tipo da coisa que os pais, né? Claro, desde que essas crianças demonstrem interesse, né, queiram, né, e os pais incentivem a isso, né, porque vão formar, com certeza, cidadãos melhores. Com certeza. Uma questão, né, nas duas frentes, né, você, para ter um desempenho de alto rendimento, isso vale para tudo, né, mas assim, em termos de um esporte olímpico, cara, você tá entre os melhores. O cantor, ele depende da ferramenta que é a voz dele para entregar um bom trabalho, né? Então você tem que ter comprometido com isso, é um músculo, né? Então, eu vi uma entrevista do Chororó um tempo atrás, né? Porque assim, você pega aquele boom
dos sertanejos lá de trás, o único que tem voz até hoje é o Chororó. O resto, todo mundo já abriu o bico, né? Bom, não é só no sertanejo, né? Vai ver o Axl Rose hoje. Exato, não tem mais nada, né? Aí pergunta pra ele falou assim, eu determinei que minha voz é minha ferramenta de trabalho. Então, desde que eu comecei, eu não bebo, eu durmo todo dia bem, eu faço treinamento, eu faço aquecimento de voz, porque eu sei que a minha voz é a minha ferramenta de trabalho. Como do atleta, o corpo é a ferramenta de trabalho, no caso do hipismo, essa integração com o cavalo que você falou, e o que você falou, eu fico pensando, né, tipo assim, carnaval na Bahia, os caras ficam em cima do trio 8 horas cantando, como é que o cara vive no outro dia? Né? E é bem o que você falou, eu cantei 4 horas, aí à noite, vou lá, vou cantar mais 3 horas, e no outro dia, como é que você faz pra estar lá em cima de novo pra cantar? Pois é. E assim, tive que dormir durante o dia, que já me bagunçou inteira no outro dia, no dia seguinte, no resto da semana, né? Mas é isso, a gente sabe que faz parte, então a gente já se prepara, como eu falei, mentalmente antes e deixa tudo ajeitado. Por exemplo, porque também não é só o cantar, né? Tem todo o visual, porque virou um personagem. Então, assim, eu tava com uma maquiagem feita por uma profissional incrível, a Esté. Depois a gente pode até passar falar o agora, já, pra Insta gente dela, não esquecer. é Esté Ascension. Baita maquiadora, assim, e a maquiagem dela fica. Então, assim, eu dormi com a cara no travesseiro e acordei no outro dia plena, entendeu? Assim, a Esté e a Lua, que trabalha com ela também. E cabelo eu fiz também e ficou 2 dias, 3 dias, e eu ali inteira, para não ter que me preocupar com isso e só ficar com a voz ali como foco. Para alguém que vai começar hoje, quanto tempo, mais ou menos, diário tem de exercício vocal para fazer, para poder ter uma garganta saudável e que tenha uma voz aí que dure muitos anos? O ideal é o que minha voice coach falava para mim também, a Ciba, né? É uma musculação, porque isso aqui é uma musculatura. Então, ou seja, todos os dias, você acordar antes de começar a usar a voz, ou eu, no meu caso, da aula, ou vou cantar, ou qualquer coisa da sua profissão, é importante você fazer exercícios vocais, a gente vai aprendendo vocalizes, para ir já acordando a voz. Assim como a gente se espreguiça também para acordar os músculos, a gente vai acordando a voz. Então, assim, acordar de manhã, sair gritando com o vizinho, por exemplo, não é um... Não é um exercício adequado. Não é, né? Então, é por esse caminho, todo dia. E é treinável. É treinável. Tudo, assim, na minha opinião, tudo é disciplina. Você acha que qualquer um pode treinar, se preparar para cantar minimamente bem? Acho. Depende da dedicação de cada um. Mas eu acho, sim. Eu não sou muito, assim, de ficar dependendo do talento, sabe, assim? Pode ter o talento que for, se você não tiver essa disciplina, não for estudar também, não for entender melhor como é que funciona. Eu acho que isso que tem muito a vínculo com o esporte também, né? Eu ia falar da disciplina, porque o Dinho também é um escritor. Sim. E eu não imagino sentando para escrever, não veio ideia, vou embora. Como é essa disciplina de escritor? Aí entra 2 coisas, porque tem também a questão da inspiração, assim, não dá para você forçar a escrita, né? Eu estou envolvido em alguns projetos diferentes de escrita, tem a parte de livros infantis, né, onde eu trago, enfim, histórias baseadas nas minhas filhas como personagens principais, então tem 2 cadeirantes, né, 2 crianças ali, e vou desenvolvendo desafios onde elas trabalham sempre alguma virtude, amor incondicional, fé, resiliência, né, alguma coisa assim, e tem a parte da escrita adulta, onde vou lançar um livro baseado na minha história, onde conta todos esses desafios e as transformações, né, essa mudança assim de vida. Mas, voltando ali à sua pergunta, cara, eu não sei porquê, para mim, normalmente, à noite é mais fácil, assim. Às vezes eu tô ali para dormir, vem uma ideia, e aí eu vou me empolgando, começo, quando você vê, você virou a noite, é uma coisa impressionante, assim. E uma coisa que eu não funciona também, cara, se tiver quente demais, esquece ali. Tem que estar ar-condicionado ou fresquinho, ou pelo menos aí parece que a coisa flui ali melhor. Eu com calor, influencia, eu com calor, bicho do céu. Mas é uma coisa interessante, assim, normalmente parte de uma ideia que dali você vai desenrolando e tal, mas não dá para forçar. Às vezes você fica 15 dias sem escrever e aí um dia você desembesta ali escrevendo. Vai muito do estado de espírito, estado emocional do momento também, tudo isso vai, né, e passa. Então
tem muitos fatores aí de fato. Assim. Como a gente está aqui gravando, a gente acaba, os três, um olha para o outro, olha para a câmera, olha para a iluminação, para vocês. E eu tô aqui de olho no cenário, tem aqui algumas coisas aqui, eu tô curioso para saber o que é, né? Poxa, obrigado, Edinho, obrigado mesmo. Esse foi o primeiro livrinho que eu lancei, né? Chama TT Lolô Desafio Gigante. Isso foi em maio do ano passado, contando rapidinho a história dele, porque foi super inusitado, assim. Eu estava nessa busca de algo para fazer quando cheguei, né, de viagem no... Só quero te contar, desculpa te cortar, mas assim, é que eu li e me emocionei super, tá? Eu fui lá no lançamento, eu tava lá, então, Olha, enfim. é parceira de longa data. Cara, e aí eu tava nisso, buscando algo para fazer, e veio uma proposta boa de emprego em Portugal, e naquele momento, né, a parte financeira era importante, e eu acabei aceitando, mas com o coração muito apertado, porque as filhas já estavam morando no Brasil, e eu ia ficar 3 meses lá, 1 aqui. E nisso, quando eu fui para lá para ver se daria certo o projeto, eu estava ali meio para baixo uma noite e tudo mais, e aí me veio a ideia de escrever um livro para elas terem um presente que elas guardassem para o resto da vida e tal, e lembrassem nesses momentos ali de ausência. Os cavalos estão aí. E foi o ilustrador, não foi nem de propósito. Não foi nem de propósito. Muito bom. E aí, quando acabou que, graças a Deus, não era para ser, não deu certo o trabalho em Portugal, eu voltei para o Brasil. Quando voltei, busquei um ilustrador e tudo mais, que é o Lemuel, me ajudou demais. Conheci ele, né, nada por acaso, mas conheci ele. E aí eu dei de presente para elas o livrinho, né, a intenção não era nem publicar nem nada, e muita gente começou a incentivar, poxa, tá muito legal, porque você não publica e tal. E era algo que eu nunca, de fato, tinha pensado. E aí, a partir daí, muitos outros, né, projetos assim saíram. A gente eu tô fazendo agora mais 6 livros infantis, uma coleção. Mantendo a mesma... A gente só vai trabalhando ali virtudes diferentes, chama até Aprendendo Virtudes com TT e Lolô, né? Lorena e Maitê. E aí a ideia é justamente trabalhar assim, essa questão de crenças positivas para crianças, né? E ali de 5 a 8 anos, 4 a 8 anos. E então aí tem mais essa coleçãozinha vindo esse ano, né? Então vai dar um salto legal, vai de 1 livro aí para 9 livros ao final desse ano. E esse teu adulto, qual é o... Cara, o adulto, eu conto a minha história, uma espécie de uma biografia, porém eu trago muito a questão da transformação, na verdade, que a história causou, né? E essa questão da gente ter sempre essa fé incondicional, assim, nos momentos de desconhecido, que é onde a gente costuma, né, ficar ali mais contraído e ter as maiores dificuldades ali emocionais, a gente, na verdade, ter fé, principalmente nesses momentos que é onde novos caminhos ali se abrem. Então eu uso muito a minha própria história para trazer, né, essas questões que foram muito marcantes para mim, principalmente, né, nessa questão de transformação pessoal e tudo. Então tem um pouco ali de, entre aspas, autoajuda, eu não gosto muito desse termo, né, e conta em detalhes, assim, essa história que tem muito mais aí do que só a questão desse desafio, assim, com as meninas. Foram alguns desafios aí exóticos ao longo dos anos, e então eu trago tudo em mais detalhe. Já tem uma data de lançamento? A intenção, mais ou menos, sim, a intenção é lançar até a 2ª semana de junho. A gente está buscando um espaço, faltam alguns detalhes ali para fazer, mas já está em fase final ali de correção de português, a capa já está pronta, então tá bem em reta final, assim, já. Eu vi que você conseguiu aqui, para quem está assistindo a gente, um desconto para comprar os livros, né? A gente vai colocar ali o link para vocês no final. E foi um belo desconto, um desconto de R$15. Falei, gente, por livro R$15 é muita coisa, eles não têm essa margem, tá? Sim, em especial, assim, esse porque a gente tem um bom percentual aí que vai para instituições, né? Assim, a gente acabou optando para qualquer trabalho, enfim, que eu faça e que venha aí, né? Qualquer receita que venha da arte aí como um todo, sejam palestras que tenham aparecido, os livros, né? E outros projetos que tenham aparecido nesse sentido, a gente sempre direciona, além de fazer um evento por semestre específico para isso, a gente direciona para 2 instituições, se eu puder falar aqui, não sei se... Pode, claro. Claro. Uma é o INAME, né? Que é o Instituto Nacional
de atrofia muscular espinhal, que é um instituto que cuida das pessoas com atrofia muscular espinhal. E a outra é o Brasil Mais Saúde, que é um grupo de advogados que atende gratuitamente as pessoas que precisam para brigar por medicamento, equipamentos, coisa que é muito difícil quando você... Repete de novo, então. É Brasil Mais Saúde, chama, que é uma empresa, são vários advogados ali que se juntaram e eles defendem gratuitamente quem precisa, assim. Instituição? Inami. Então a gente tem essa parceria de voltar, por isso que eu não consigo dar um desconto ali maior, porque não é nem meu a parte Mas de eu acho ter. que com essa questão até social, né, é até um pedido aí para todo mundo que está assistindo a gente para ajudar aí, para a gente engajar essa questão. Eu queria que você falasse um pouco, imagino que assim, a gente estava conversando um pouco lá atrás, vocês engravidaram, tiveram essa expectativa e tal, e apareceu as meninas com essa questão do AME, né? Como é que foi isso para vocês no primeiro momento e depois, assim, pô, você está super estruturado, você criou um universo em volta delas, você foi atrás e batalhou, se mudou para Portugal. Como é que foi isso? Primeiro momento, imagino que deve ter sido super difícil e depois vocês se moldaram e vamos em frente, né? A gente tem uma capacidade, né, o ser humano ali, de se adaptar a situações de fato ali difíceis, que até a gente desconhece, até que as situações, na verdade, né, nos obriguem de alguma forma. Você não tem pra onde sair também, né? Ou você encara ou você fica chorando, né? Não tem opção. Olha, assim, o começo, poxa, foi uma alegria muito bacana, porque a gente queria ter gêmeos, né? Era um desejo da minha ex-esposa, né? A Daniela, ela queria, era uma coisa que ela até rezava, fez eu fazer promessa para vir gêmeos, mas não tinha gêmeos na família de nenhum lado, não tinha qualquer sentido, assim. E até eu lembro, assim, no dia que a médica falou, são de fato, né, são gêmeos, eu falei, cara, que bruxaria é essa? Pediu um copo d'água, cara, e ver, foi forte, assim, nossa, ela é impressionante, a força de vontade ali, mas, e aí a gente foi começar a perceber algo errado quando elas já tinham cerca de 5 meses, que elas começaram a perder movimento ao invés de ganhar. E a gente ficou 3 meses rodando os melhores médicos e tudo, e não vinha um diagnóstico, era muito sofrido. Esse não saber é muito difícil, assim. E até que veio, né, e era um diagnóstico complexo. Na época tinha uma medicação recém-chegada no mercado, que era a medicação mais cara do mundo. Elas nasceram em 18, a medicação saiu em 19, assim, então foi tudo muito próximo. A gente não conseguiu tratamento no Brasil, né, com plano, governo, tentamos, porque elas não tinham tanto tempo, e aí nos mudamos para Portugal, elas tinham a cidadania pelo lado da mãe, e aí por lá elas acabaram recebendo o tratamento que pelo menos estagnou a doença, embora elas tenham ainda muita limitação física, normal, mas pelo menos só de você, né, não evoluir já é uma grande coisa. E hoje elas estão super bem, felizes. Na verdade, eu meço pela essa questão da felicidade delas, é o que importa. Assim, são crianças que estão sempre sorrindo, brincando e tudo. Então... Apesar dessas limitações, você tinha me contado que são jogadoras de videogame em altíssimo nível. Então, eu incentivei desde cedo, assim, né? Uma delas pegou já mais rápido, depois a outra acompanhou. E acho que é o que elas mais gostam, assim, de fazer, né? Ali elas inventam histórias próprias dentro do jogo, uma fica conversando com a outra, e elas fazem o próprio jogo delas dentro do jogo, isso é uma coisa... E é isso, assim, é um programa que pelo menos uma vez ali na semana, né? A gente procura também não deixar jogar, claro, todos os dias ali, mas uma vez na semana eu brinco com elas, é um momento ali de lazer, elas sempre pedem, assim, não dá para passar um fim de semana sem o momento videogame, assim. Poli, você falou bastante do bloquinho, a gente já tá bem interessado, mas assim, vou ter que esperar até o carnaval vir. Que tal você falar um pouquinho da banda pra gente assistir antes? Porque assim, acabou de passar o carnaval. Cara, mas é que assim, a banda que mais faz show é a banda do bloco. Com o bloco, a gente faz shows em versões reduzidas, enfim, rock bar, casamento, quando contratam, quando chamam, outros eventos. De motoclube, a gente já foi lá em Extrema fazer um show, foi super legal. Mas as outras bandas, a gente tá mais no estúdio ensaiando do que, de fato, ainda, sabe, saindo por aí. Estamos deixando tudo mais redondinho ainda, bonitinho, para depois jogar essa agenda aí pro mundo. Poli, você também mencionou aí a sua parte de pedagogia, que é professora. Conta um pouquinho pra gente, como é que você tem tempo para
bloco de carnaval, banda cantora, professora. E aí? Não, e só falta dizer que ela é síndica também. Ainda não, mas Não cometa essa atrocidade. não. Tô bem ainda. Bom, vou trazer um conselho da minha mãe, na verdade, que é assim, tempo a gente cria. Escutaram? Fica no ar. Mas assim, de dia, né, eu tenho uma profissão e à noite eu tenho outra, é mais ou menos isso, assim. Então, de manhã até o período da tarde, finzinho do dia, eu dou aula de inglês e atendo também como psicopedagoga. As aulas que eu dou são, assim, focadas mais em quem tem dificuldade de aprender a língua inglesa. Gosto de trabalhar com música também, muito com sons, com consciência fonológica. Eu acho que isso é super importante, já que eu canto, né, que eu sou cantora, eu vou conectando essas duas coisas. E eu trabalho muito com a Spindle, que é uma plataforma que foi criada por meio de um jogo de tabuleiro primeiro, né, pelo Rodrigo Guimarães. E aí ele criou esse jogo para facilitar a aprendizagem das estruturas da língua inglesa. E disso eu conheci o Rodrigo, e aí eu pirei no jogo, e aí a gente começou a conversar, eu comecei a dar aula junto com ele, e aí ele começou a pensar num formato online, aí veio pandemia, daí isso se expandiu. Hoje em dia eu dou muito mais aulas online do que presenciais, compartilhando tela ali, né? Então o aluno também pode mexer bastante, tá ali focado, atento, ele é mais ativo sempre coloco o aluno como foco principal. E é isso. E aí começaram a aparecer muitos alunos que têm dislexia, TDAH, para nós, e a gente foi se especializando cada vez mais nisso. E assim, se a gente dá aula, e sempre chegou para a gente, pessoas que tinham muita dificuldade com aprender a língua, no fim das contas, damos aulas para todos. Então, adulto também tem um espaço e uma chance de aprender no espaço gamificado, com música. Tem. Gente, na minha época... Pode ser feliz. E aí eu vou falar, na minha época eu fiz CCA, mas eu tinha 8 anos de idade. Cara, vamos lá, estamos falando aí há mais de 40 e... Mais. Tudo bem. E o que mudou do método de ensino, é isso que eu ia te pedir. Eu sei que você não tem a vivência que eu tenho de idade, que você é muito mais nova, mas assim, você obviamente estudou um pouco de como ensinavam antigamente e de como ensina hoje. O que você vê isso, como é um profissional hoje, em comparação... Eu tinha uma que chamava Tia Edi. Ela Não na tem, quarta mais, série, lembra até hoje. não tem mais nenhum professor seu vivo, né? Não. Cara, na verdade, essa época acabou com o último dilúvio. E aí depois resetou. Ele pediu para fazer uma comparação desse ensino da época de Cabral para a época do Collor, no mínimo. O pessoal que escreveu a Bíblia com o pessoal... Eu adorei essa parte, você é muito mais nova que eu sou, ok? E vamos lá. Eu acho que hoje a ideia, pelo menos, né, a gente sair daquela coisa tão engessada, e já que temos tecnologia, e eu falo tecnologia até falando sobre conhecimento, né, como o cérebro funciona, como é que, né, o nosso corpo, a nossa forma de aprender funciona. A gente começou a entender também o quanto o lado afetivo também influencia na aprendizagem. Então, assim, a ideia é a gente desenvolvendo muito mais a escuta e o lado humanizado das coisas. Eu ia dizer isso quando você falou assim, o que eu senti muita falta no meu ensino foi justamente isso, assim, a parte de desenvolver o ser humano, porque a gente aprendia mil informações que, puta, X ali para, né, para a vida, dependendo do caminho que a pessoa fosse seguir, mas não te prepara em nada para o que você vai enfrentar de fato ali depois, assim, e isso é uma questão ali sofrível que até hoje acho que ainda acontece, mas pelo menos é legal que já está tendo esse movimento de ter a preocupação com a formação. Ensinava até um pedaço. Na época da palmatória, você põe a mãozinha... tipo, a mãozinha já ficava calejada. O que o Dinho falou faz todo sentido, assim, a gente aprendia coisas que a gente, assim, se na época, né, chegassem pra gente e falassem assim, olha, isso aqui serve para você lá na frente, você vai usar com isso, isso e isso, eu lembro até hoje que eu aprendi em biologia o negócio dos filos, não sei o quê, e eu tinha que decorar um quadro.
E aí outro dia, um tempo atrás, eu encontrei meu professor de biologia A sua ainda tá no viva? metrô. É um homem. Eu foi no Museu eu do tenho Egito que você encontrou 35 ela. anos menos que você. Eu falei, cara, pra que eu decorei aquilo, velho? Eu tava desesperado. Eu vou fazer uma conexão com isso, porque é exatamente, né? A gente aprender coisas de forma segmentada. E aí a gente não vê a aplicação para quê? De onde está vindo isso? E o pensamento disléxico, que nos ajudou, como professores, a entender também outras formas de ensinar, é exatamente fazer conexões de tudo com tudo. Eles fazem associações e são muito bons nisso. Então, assim, é uma forma de aprender muito incrível, assim. E olhar para o macro e daí você olha para o micro, mas você sabe de onde está vindo. E volta para esse macro depois. Então, é sempre essa lembrança. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está, né, pensando uma parte desse conhecimento para entender ele melhor, aprofundar, e daí a gente volta para esse todo. Isso é muito importante. Quero pegar um gancho do que você está falando, porque pode parecer que não, mas os dois assuntos têm muita ligação. E aí eu queria perguntar para você, Dinho, primeiro, como é que é ser o pai dessas duas princesas aqui, ó, né? Com as limitações da doença, né? E principalmente, assim, com o que a gente tem hoje em relação a tratamento, o próprio país, né? Você mencionou, né, que em Portugal, né, o tratamento pode ser feito de uma melhor forma, né? Qual a dificuldade que você encontrou aqui no Brasil para essa doença delas, né? E entender, né? Porque assim, tem outras pessoas com outras limitações, com outras doenças, né? Que muitas vezes, diante do olho do furacão, se vem numa situação de o que eu faço agora? Sim. Bom, primeiro, como ser pai delas é de verdade muito, muito especial, assim, as pessoas, né, elogiam a mãe delas e eu direto, assim, como elas são amorosas, educadas e tudo mais, mas a verdade é que, sim, claro, a gente faz o melhor que pode, né, como pais, assim, mas é muito delas, assim, elas são extremamente receptivas, né, comunicativas, sempre muito, muito amorosas, assim, para ter uma ideia. A gente cantou parabéns para elas brincando na semana passada, não era nem aniversário delas, tem uma tia minha que sempre que elas vão lá, canta parabéns, dá presente como se fosse aniversário todo mês ali. E aí pediu para fazer um pedido, né? E uma delas virou assim super espontânea e falou: queria que todas as pessoas do mundo ficassem bem, né? Você fica até meio sem palavras, assim, cara, dá vontade de esmagar. Então, não, é uma coisa muito fora, assim. E elas são assim. Outro dia com futebol também, falou: a gente não torce para nenhum time, quer que todos ganhem, porque assim ninguém fica triste. Tá? Então elas têm já esse senso de coletivo, assim, né? De empatia pelo todo, assim, que é muito legal. As dificuldades com a doença, de fato, assim, não é uma coisa só do Brasil, mas aqui é complexo. Na época, ainda não estava homologada a medicação na Anvisa, então era mais difícil ainda, porque você tinha que conseguir em caráter especial e tal, e obviamente era tudo negado, que foi o que nos fez mudar para Portugal. A gente acabou voltando pelo Brasil muito pela questão do home care. A gente manteve o plano de saúde no Brasil e lá, como chegou com doença pré-existente, a gente não tinha, então era muito puxada a rotina, basicamente não tinha como fazer outra coisa. Elas alimentam por sonda, então tem que ter esses cuidados todos, ainda dormem com respirador, né? Com o BiPAP. Então você tem, claro, todos esses cuidados, a parte física exige bastante, né? E então a gente acabou voltando no Brasil, mas tem essa questão de que os planos de saúde aqui, os planos de saúde, os planos de saúde em geral aqui no Brasil, e eles estão negando tudo, assim, não, né? E aí você não tem uma coisa que elas precisam, seja cadeira de roda, o que for ali que a gente pede que vem, assim, tudo vai via justiça, liminar, caçam a liminar. Isso vale para medicação, assim, para tudo. Então, é uma briga constante, assim. Agora, uma delas tem que fazer uma cirurgia, né, importante de correção de escoliose e é a mesma guerra, assim. Você entra, eles não querem, aí, né? Então, isso é uma dificuldade, de fato, né? Não só do Brasil, acho que eles puxaram até muito dos Estados Unidos essa questão dos planos agirem assim aqui, né? Então, eu imagino se para nós, né, já tendo um plano de saúde e tal, tem toda essa
complexidade, né? Assim, imagina a população, né, um pouco mais carente e tal, o que não passa, assim. Então, o que a gente pode ajudar nesse sentido, através dessas instituições ou diretamente, quando chega algo até a gente, eu sempre, né, faço com o maior carinho, da melhor forma que posso. Mas é uma luta dia a dia, assim, né? Tanto para poder manter elas, embora que eu falei, no Brasil a gente tem o home care ajudando, enfermeira e físio, né, direto, mas tem essa questão das brigas constantes também com o plano de saúde. E aí cabe aquela dos advogados que você mencionou. Qual é o nome mesmo? Sim, Brasil Mais Saúde. Rafael, que é, né, o presidente, lá, uma pessoa, cara, incrível, assim, doa praticamente todo o tempo dele, né, para poder estar fazendo isso. Porque eu nunca ouvi falar de um caso, né, principalmente esses de doenças raras, que as medicações são extremamente caras mesmo, onde, né, foi solicitado ou seja o plano ou o governo tenha dado. É sempre via justiça, sem exceção, assim. E às vezes a criança não tem esse tempo, né? São doenças extremamente degenerativas, assim, muito rápido. Então, cada dia conta, assim, né? Vou te dar uma sugestão. Eu tenho um sobrinho, chama Frederico. Fred, o tio te ama. E no Walt Disney você tem, se não me engano, na Alice no País das Maravilhas, o desaniversário. O desaniversário. E eu acho que as suas filhas vão adorar, já que elas gostam de parabéns. Então você tem o aniversário e também pode ter o desaniversário. Então você consegue fazer aí uma festa a mais por ano de aniversário para elas. Algumas. Assista com elas. 64, né? Dá. Todo dia dos aniversários, né? Gostei. Todos os dias. Então, você Gostei. escolhe o que você quiser. Tem Tá justificado Elas já. vão gostar, dá uma Gostei. olhada que elas vão gostar. Alice no País das Maravilhas. aniversário pra mim, pra ti. Eita, só eu não conheço. Aniversário pra mim. Já tivemos uma pequena palhinha. palhinha. Eu queria perguntar para o Samir uma coisa assim, nós síndicos, né, nós estamos sempre naquele limite do emocional, né, sempre pensando em alternativas, sempre tentando, sempre buscando, preciso sair dessa vida, preciso mudar, preciso ser mais calmo, e você mudou completamente a sua trajetória profissional, né? Você era um executivo, tinha um comércio, não era comércio, né? Era um comércio, importação e exportação, né? Você veio de uma questão corporativa, você virou a chave. Hoje em dia você é músico, escritor, foi pelo lado lúdico. Como é que foi isso? E até a Polly pode entrar nessa conversa também, que ela também tem esse trabalho lúdico, né? E não trabalho tão estressante igual o nosso, né? Como que é isso? Tem que ter muita coragem, porque você tem que levar em consideração a questão financeira, né? E você está entrando num mundo completamente desconhecido, vai ter uma curva de aprendizagem. Foi até onde eu tive a sorte de conhecer, né? A Polly foi num momento desse, eu ainda não trabalhava com isso, mas estava buscando entrar nesse meio de escrita, autoajuda. E hoje a gente tem até um retiro que a gente faz junto, né? Com outros terapeutas. Como é que chama? E Awaken Soul. E aí foi super inesperado, mas eu conheci, na verdade, ela por conta da dança, né? Que foi um caso, mas voltando assim para a pergunta, cara, eu não tive nenhuma opção, assim, porque a transformação foi muito intensa pela dor nesse processo, né? Até a mãe das meninas foi espetacular no começo, porque eu tive uma depressão muito pesada no início, quando eu cheguei em Portugal, e ela tinha que ser pai e mãe ali durante um bom tempo, assim. E quando eu consegui dar a volta por cima e saí muito forte também, né? E eu busquei muito a espiritualidade ali como, né, uma forma de entender, né, tudo que estava acontecendo, e foi algo que caminhou muito natural para esse lado. Então, quando eu tentei voltar de fato para o comércio, assim, eu até embrulhava o estômago, falei, cara, não tem nada a ver, né, com quem eu me tornei, assim. Então a vida ela foi, né, puxando por esse lado. Eu aprendi na dificuldade a confiar, né, nesse processo, mas exige uma dose de coragem. Por mais que eu sou daqueles, acho que nunca é tarde para você fazer o que gosta, mas, né, ainda mais se você, né, depender da questão financeira, tem que ter essa confiança acima de tudo ali, que de alguma forma as coisas vão se encaixar. Vocês viram que nem tudo está perdido? Renato pode tentar ainda stand-up, né? Vou chegar em casa e vou começar a escrever. Mas eu acho que, assim, todo mundo tem um pouco de arte dentro de si. E arte é meio que alma, né? É o que está vivo em nós. E a gente quer manifestar de alguma maneira.
Então, muitas vezes a gente se coloca, até por situações da vida, ou enfim, né, oportunidades que vão aparecendo, em empregos ou trabalhos que não necessariamente a gente escolheu, mas, de repente, foi levado àquele lugar. Vou dar um exemplo, né? Mesmo sendo professora de inglês sempre, desde os 19 anos, faz mais de 20 anos isso, eu trabalhei em escolas de idiomas, em escolas regulares, colégios. Daí fui decidindo e achar meu caminho como professora autônoma. Só que assim, o que eu queria ter estudado era artes plásticas, artes visuais. E aí eu ficava frustrada com essa coisa. Como é que eu, né? Eu preciso me expressar, como é que é isso e tal. Então, por isso não parei de cantar. Sempre cantei. Aliás, eu vou te entregar. Ela dança também, não canta só. Tá? Eu conheci ela assim. Eu aprendi a dançar em circunstâncias da vida, né? Enfim. Mas hoje eu tô na dança circular, né? Agora eu tenho investigado a dança circular. O que é dança circular? Danças circulares sagradas, que é onde eu tô, né, trabalhando, são danças dos povos que, assim, Bernard Wolzien, um alemão, coreógrafo, bailarino, começou a coletar essa história da humanidade por meio de danças circulares que a gente sempre se reuniu em círculos para debater, discutir, desde que... Então, pois é, né? Desde que existimos como humanos, assim. E, enfim, cortando a história, pegou isso no Brasil, começou a chegar aqui no Brasil. E, hoje em dia, a dança circular, ela está até nas terapias integrativas do SUS, de tão importantes que são. De tão importantes que são. Isso tem nesse retiro de vocês? Tem lá no Awaken Soul, a gente... Só, se puder, eu sei que não é o momento, mas quem quiser saber um pouco mais, procure só onde, como. Awaken Soul, né? Tem o @, né? O Instagram, Awaken Soul, AWAKENSOUL. Awaken Soul. Você viu que só uma professora de inglês pode te ensinar como escreve isso. Sou letrado. Importante, né? Se a gente vai querer sempre ir para o caminho da arte, nem sempre a gente vai poder, mas achar oportunidades dentro de qualquer coisa que a gente faça, em que a gente possa colocar nossa arte, ou seja, exato, né, a nossa forma de se expressar, isso eu acho que é riquíssimo e dá uma satisfação incrível. Eu acho que isso que vocês fazem aqui também, eu acho que ajuda de alguma maneira, não só a vocês, não sei como vocês se sentem, mas a quem está aqui com vocês também, a realizar um pouco disso, né? Trazer um pouco do que a gente... Engraçado que você falou de danças circulares, né? E veio uma lembrança antiga, muito antiga, né? Porque quando eu era moleque, né? Eu participava de um grupo de danças folclóricas, né? Gente, eu dançava. Tá, eu tinha um corpinho fininho. Demetrios, desculpa, mas hoje nós três aqui ainda dançamos em circulares. Fazemos só danças circulares. São só circulares hoje. E assim, eu sou descendente de gregos, né? Então era um grupo folclórico grego. E boa parte das danças gregas, nas festas gregas, são danças circulares. Todo mundo junto, todo mundo curtindo a música, todo mundo se olhando, sorrindo, se cumprimentando, às vezes festas grandes, que tua mesa está numa ponta, a do seu amigo de infância está na outra ponta, você vai se encontrar nessa dança, né? Eu acho que isso também tem influência árabe também, né? Sim, eu tenho dub aqui também, é mesmo assim. Então, assim, muito legal. E na verdade, assim, aquilo que você falou, né, das nossas profissões, de fazer coisas que a gente gosta, que a gente tem interesse, tem aptidão para isso, né? É aquilo de não se acomodar. A gente se acomoda a uma profissão que paga as contas, né? Mas que muitas vezes a gente não está feliz. É difícil você chegar nessa iluminação, vamos dizer assim, que o Samir teve e falar, pô, não sou mais essa pessoa. Eu vou, não me cabe mais. E virar a chave é difícil.
Não é qualquer um rola que um faz apego, isso daí. assim, né? É, Ao conhecido exatamente. de alguma forma ali. Acho que isso é o que a gente coletivamente está aqui para se libertar, eu acho, assim, né? É uma coisa que eu percebi muito, talvez em São Paulo, em especial, assim, que tem essa coisa mais densa, né? Parece que todo mundo está em crise de ansiedade o tempo todo, assim, lá. Então se acaba agindo ali muito no robótico, né? No medo o tempo todo, na expectativa, assim. Então isso aí tira a gente, de fato, ali demais do presente, onde dá para acontecer essas mudanças, né? Então, mas enfim, é que algumas vezes, é que eu falei, no meu caso ali, a vida fez de um jeito que é por aqui, não adianta ser, né? Você foi empurrado, né? Acho que aí o caminho de cada um ele vai se abrindo assim, mas acho que a importância da pessoa, se não, mesmo que ainda que não seja a profissão dela, mas ela ter momentos assim, ou buscar algo ali que pelo menos ela tem aquele momento onde se conecta com ela de alguma forma, fazendo o que gosta. Quase ninguém faz assim, e aí é uma coisa imprescindível, a rotina acaba, claro, de fato te engolindo e não tem como assim, então é fundamental. E, Poli, a gente estava conversando, você falou da plataforma, né? Queria que você explicasse um pouquinho essa plataforma, como que tudo funciona, que é importante para o pessoal entender melhor. Legal. É uma plataforma que a gente criou, né? Rodrigo Guimarães criou, eu ajudei também a dar ideias ali na parte pedagógica da coisa, e a gente utiliza ela para as nossas aulas de inglês na empresa criada pelo Rodrigo também, que é Spindle, S-P-I-N-D-O-W, Spindle. Pode procurar no Instagram desse jeito também, que vocês vão achar. Então é isso. E a questão que você falou da musicalização antes da alfabetização, que você queria falar também. Rogério, você tinha falado da importância do esporte e da importância da música, né? E aí ficou aqui, assim, comigo disso, que são duas disciplinas, vamos dizer assim, né? Dois conhecimentos que são importantíssimos na formação de qualquer ser humano, antes de se preocupar com a alfabetização, com qualquer outra coisa, porque corporal está na criança muito antes. A musicalidade está na criança, é importante a gente desenvolver esse ouvido musical antes da alfabetização acontecer, porque aí a criança já entendeu ritmo, já entendeu pausa, tudo isso já está na nossa fala, o tempo das palavras e tudo mais. Então, assim, é imprescindível e a gente tem deixado isso de lado na educação, então acho que é importante falar. Botar para ouvir música ou botar para estudar mesmo a música? Como é que é isso? As duas coisas, eu acho, né? Memória musical afetiva, que é aquela que pai e mãe canta junto com a criança, assim, já começa a colocar a criança num caminho muito importante. E aí, claro, você trazendo para a criança ainda uma consciência de como é que a música, olha, ela para, essa aqui é mais lenta, essa aqui é mais rápida, você poder mostrar para ela isso, parece óbvio, mas não é, tá? Então Samir, eu queria voltar num assunto aqui com você que a gente conversou lá nos bastidores. Esse jejum que você faz de 4, 5 dias aí, eu tenho um amigo, eu vou até colocar ele para assistir, ele fica 10 dias, 12 dias sem comer. Ele leu um livro que chama O Código da Obesidade, não sei se você já leu esse livro. Depois até, se a gente tiver oportunidade, eu deixo com o Renato, ele te entrega. Ele fala sobre esse jejum, um médico que reverteu a diabetes tipo 2 com jejum, cara, ele deixou o cara 1 ano sem comer. Assim, só com suplementos e tal. Eu te passo para ele depois para você ler. Mas conta um pouco da sua experiência. Cara, para mim começou de uma forma muito inusitada. Assim, eu tive ali por volta de março de 2020 um momento muito marcante nessa fase ali de transformação. Eu tive né, não quero influenciar crença, religião de ninguém ali, mas foi um dia onde a minha consciência saiu do corpo e eu me via, né, de fora. E quando eu fui voltando, para resumir, todo o medo, aquela ansiedade, aquele pânico que eu vinha tendo, ele se dissipou de uma única vez ali. E foi muito forte, né? Eu tava num estado, eu via cores em volta das pessoas, enxergava o canal central de todo mundo. Falei, cara, será que eu vou viver assim para sempre? Mas não. Depois de 2 dias, o corpo ele foi aterrando, ele vai tentando voltar para o conhecido, né? E só que aí eu já não consegui esquecer o que tinha acontecido comigo. Eu comecei a ler 2 livros por mês, ver vídeos atrás de vídeos. E o assunto jejum, ele aparecia, né, muito ligado com a espiritualidade. E de fato é uma ferramenta e tanto assim para você,
né, se conhecer, né, e se desenvolver. Claro que cada um tem que buscar ver suas questões ali de saúde, não aconselho ficar 5, 6 dias, né, sem nenhum acompanhamento. Mas eu fazia meu corpo de cobaia mesmo, para mim tudo valia para sair daquela situação. Deixa eu só te falar uma coisa rapidinho. Tudo isso que você falou, e até para o pessoal entender, é autoconhecimento. Faz parte, né, desse processo. Claro, cada um tem ali seu caminho, mas o jejum acabou cruzando assim, o meu, e eu fiz um teste primeiro de 3 dias, sozinho. Isso eu estava em Portugal, eu tinha recém separado e fez sentido naquele momento me colocar ali naquela situação. Não foi fácil, mas acabei conseguindo. Depois tentei uma segunda vez de 5 e eu comecei a notar as mudanças que provocava assim, no corpo. A parte de todos os benefícios, né, físicos ali, cada um pode fazer ali a sua pesquisa, mas o corpo ele entra em autofagia, que tem uma série de benefícios. Mas eu estava buscando muito a questão, de fato, mental do jejum ali, porque o controle que você ganha da sua mente e, consecutivamente, das suas emoções, uma vez que você consegue controlar um instinto básico seu, que é a fome, que é tão forte, né? E isso vale para qualquer instinto básico, seja, né, sexual, o que for, tudo que você adquire ali, controle ali sobre isso, impacta todas as outras áreas da sua vida e né, o seu controle mental como um todo. Então foi algo que me ajudou muito, e aí eu passei a fazer uma vez por ano. Eu tiro ali 5 dias, normalmente no início do ano, me isolo em algum canto, e aí fico só com água direto esses 5 dias, e normalmente começo o ano dessa forma. Muito bom. E, assim, são motivos totalmente diferentes. O meu amigo é para emagrecer. O seu é uma questão espiritual. O jejum apareceu, né, no Awaken Soul também, né, que é essa... É a base desse retiro que a gente estava fazendo. Sim. As pessoas ficam ali cerca de 40 horas, mais ou menos, em jejum, e aí nesse tempo a gente vai dando as práticas, meditações guiadas, exercícios de respiração, a dança circular, né, tentando trazer essa consciência para os hábitos, né, das pessoas, padrões de comportamento e tudo mais, né, para poderem ir justamente quebrando e ter um verdadeiro livre-arbítrio, assim, né, de agir acima desse padrão que todos somos. Sim. Então, a intenção é justamente essa. Assim, só que lá tudo acompanhado, com psicólogos, com médicos. Então, você está num ambiente seguro. Tem né? nutricionista, né? Terapeuta nutricional também, que ela acompanha, né, o antes e o depois, né? Então tem toda uma equipe, né? É uma coisa... Até porque o jejum, a parte mais complexa dele é a reintrodução à alimentação, onde você tem que ter, né, em geral, se você não tem nenhuma condição ali grave e tal, você consegue passar bem por esses dias, a gente aguenta muito mais sem comida do que a gente pensa. Mas a reintrodução alimentar, você tem que tomar um certo cuidado, seu aparelho digestivo ali parou de funcionar, você está, né, ali naquele estádio, a hora que se você coloca uma comida pesada, alguma coisa, pode até ocasionar algo mais sério. Não dá para combinar a saída na churrascaria? Rodízio de pizza. Algo leve, tipo um Haskell, que é um buffet à vontade, não? lasanha. Gente, foi maravilhoso o programa de hoje. Quero agradecer demais a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo... Esse relógio passa muito rápido quando a gente começa no bate-papo. E vocês que estão assistindo hoje, o nosso final do programa vai ser diferente. Segura um pouquinho que tem algo de novidade. Dinho, ia pedir para você, por favor, deixar todas as redes, contatos, telefones, e-mails e uma mensagem, por favor, para quem nos assistiu. Bom, vou passar o Insta das minhas pequenas, @amemdobro, né, tudo junto, amemdobro. O site de venda do livrinho também é amemdobro.com.br. Uma mensagem que eu gostaria de deixar, uma mensagem uma frase que eu carrego comigo, né, há algum tempo já, que é o valor das nossas vidas, né, é medido pelas vidas que a gente toca e a forma como as tocamos, né? Então, é uma mensagem, é uma forma, né, eu uso isso muito para me guiar no dia a dia, e é algo que eu queria deixar para todos, e meu agradecimento, né, a todos vocês, essa oportunidade de estar aqui divulgando um pouco mais do trabalho, muito, muito legal. Obrigado de coração. Polly, por favor, deixar os teus contatos. Vai ser assim, super simples. Meu telefone, que é 11 976367978, e meu Instagram, que é Polix, Polix, que dali eu encaminho vocês para o que vocês quiserem saber sobre tudo que a gente falou aqui. E gratidão a todos aqui, muito obrigada pelo convite, eu adorei fazer esse bate-papo.
E a mensagem, eu acho que busquem dentro de vocês a gratidão e a arte e encontrem em tudo que vocês fazem uma forma de expressar isso, porque a vida fica mais leve dessa forma. Então é isso que... Gente, muito, muito obrigado. Mas a gente vai ter uma palhinha agora da Polly cantando. Vejo vocês quarta-feira, 9h30. Um beijo no coração. It's my life, it's now or never. I don't wanna live forever. I just wanna live a life. It's my life. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live a life. 'Cause it's my life. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.